Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Aprovei Banco. E hoje a gente vai responder algumas questõezinhas aí que eu encontrei no banco de questões do pessoal da Eu Me Banco. Inclusive eu já respondi 10 questõezinhas, tá? Referente ao simulado deles, achei realmente sensacional, diferenciado o conteúdo. Vocês vão ver que já está marcado aqui as questões em que eu acabei errando, por exemplo, e a gente está utilizando o material deles aqui para poder confrontar com outros materiais de estudos e testar o nosso nível de conhecimento. Então aqui já vão ter marcadas questõezinhas que eu errei ou que eventualmente eu acertei, só que a gente vai estar discutindo ela no vídeo aqui para poder dar explicação sobre o acerto ou o erro, tá bom? Então vamos nessa, são 10 questões e vamos para cima. Vamos ver que a gente conseguiu acertar e conseguiu errar no material da Eu Me Banco aí, tá bom? Ó, primeira questão, tá? Não é um mecanismo de proteção ao risco de crédito na renda fixa, tá? Então, quais desses mecanismos aqui não seriam, né, mecanismos de proteções aí, tá? Para o sistema de renda fixa, tá bom? O que acontece? Cross default, né? Cross default é um mecanismo de proteção, sim, né? No sistema de renda fixa, devido, inclusive, né? A gente está falando, deixa eu até colocar verdinho aqui, tá? Isso, deixa eu verdinho aqui, pronto, beleza. Ele é um mecanismo de proteção porque a partir de um momento que você tem lá um título não foi honrado, né? Uma debênture, por exemplo, um título não foi honrado, a partir de, tem 10 títulos de crédito no mercado, né? A partir desse momento, os 10 títulos passam a ter o vencimento ali na mesma data, fazendo com que seja uma proteção de crédito para as outras pessoas que tiveram a confiança, né, de colocar títulos de crédito na companhia emissora ali, e ela não honrando um, as outras 9 têm que ser honradas. Então é sim um mecanismo de proteção. O FGC também é um mecanismo de proteção, tá? Fundo Garantidor de Crédito. Então, se a gente tem ali um CDB, por exemplo, você passa a ter 250 mil reais protegido ali, tá? Naquela operação. A garantia fidejussória, tá? Ela também entra como proteção de crédito, porque entra naquela proteção, por exemplo, da debenture, né? Que a gente está lá o refluxo, né? Que a gente fala, né? Que é mecanismo de garantia real, né? Real da debenture. A gente tem lá a flutuante. Opa, tá horrível aqui, né? Flutuante. Vamos voltar. Tá horrível aqui, né? Flutuante. Beleza, tá péssima a minha letra, mas tudo bem. A gente tem a garantia quirografária, tá? E a gente tem a garantia subordinada, tá bom? Subordinada. Então aqui entraria o refluxo, né? Para a gente lembrar, refluxo, não é nem o refluxo. É só para a gente ter realmente como uma métrica aí para poder gravar na mente qual seria a resposta. Então essa garantia fidejussória entra nesse mecanismo de refluxo aqui nas debêntures, entendeu? Para você ter a garantia real, garantia flutuante, a quirografária e a subordinada, tá bom? Então, dessas questões aqui, nenhuma das alternativas seria correta, tá? Nenhuma entra aqui como não é um mecanismo de proteção. Por que nenhuma? Porque todas elas são mecanismos de proteções ao crédito, tá bom? Então a gente finaliza essa questão aqui e vamos para a próxima, tá bom? A próxima também é bem legal. Ó, a questão número 2 que eu encontrei lá com a galera do Unibanco, tá bom? O gráfico a seguir representa, tá? Uma operação de call onde o investidor pagou o prêmio para entrar na operação, uma operação de put onde o investidor pagou o prêmio para entrar na operação, uma operação de call onde o investidor recebeu o prêmio para entrar na operação e uma operação de put na qual o investidor recebeu o prêmio para entrar na operação. Tá, vamos lá. Uma explicação breve, né? Por que seria a resposta correta é uma operação de call, né? Onde o investidor pagou o prêmio para poder entrar na operação. Por quê? Quando a gente está falando de um gráfico, né? De opções, tá? Quando a gente inicia aqui na parte de baixo, tá? A gente está falando
de uma operação em que o investidor ele inicia no negativo, né? Então ele pagou para poder entrar nessa opção, tá? Quando a gente inicia aqui positivo, tá? Aí ele não pagou, ele entra como uma pessoa que não entrou com o recurso ali na hora nessa opção, tá? Ele vai receber posteriormente. Então vamos lá, o investidor ele pagou uma call, tá? Por que que é uma call? Porque ele está saindo dessa linha aqui, ó, tá? Essa linha aqui ela está começando da esquerda para a direita, tá? Se ela iniciasse da uh, da direita para a esquerda, né? Se ela viesse ao contrário aqui, aí seria uma put. Então nós temos uma call, primeiro, porque ela tá da esquerda para a direita, certo? E aí ele vai ter o ganho para o investidor. Se fosse uma put, ela começaria aqui, ó, da direita para a esquerda, tá bom? E aí ele pagou o prêmio para entrar na operação, por quê? Porque ele desembolsou, né, um certo valor para comprar essa opção para poder ter um lucro lá na frente, tá? Que esse lucro poderia ocorrer ou não ocorrer, tá? Então, quem recebe o prêmio nesse caso, né, é o lançador, o titular, tá? É o titular de uma call que a gente está falando, ele pagou o prêmio e o lançador recebeu esse prêmio, apostando contra o titular, tá bom? Então, a resposta correta é a A. Vamos para a próxima, tá bom? Ó. Aí a gente voltando a falar aí sobre as garantias de debêntures, né? Considerando os tipos de garantias e espécies das debêntures, corre maior risco de crédito o investidor que adquirir títulos com garantia flutuante, com garantia real, da espécie subordinada ou da espécie quirografária, tá? Aqui, tá? A gente acabou de falar do refluxo, tá? Então a gente segue o mesmo sistema, né? Segue o mesmo sistema aqui, ó, de refluxo. Eu vou colocar aqui de novo para vocês, tá? A gente tá falando do refluxo. Deixa eu voltar aqui, melhorar meu L, né? Refluxo, tá vendo? Que su. Fica muito fácil você aprender a colocar isso em ordem. Por quê? É só seguir a ordem, tá? Primeiro, segundo, terceiro e o quarto, tá? Quem tem mais benefício aqui? É quem começa em cima na cadeia hierárquica, tá? Então esse tem mais benefício, esse tem um pouquinho menos, esse tem um pouquinho menos, esse tem menos ainda, esse é o último, tá? Então o refluxo, tá bom? Então quem tem menor, tá? Benefício é a debênture de espécie subordinada, tá? Então, se ela tem menor benefício, ela tem maior risco de crédito, tá bom? Então, é por isso que nós temos aqui com maior risco de crédito, tá? A espécie subordinada de debênture, beleza? Então, essa daqui também está finalizada, questão número 3. Vamos para a questão número 4, tá bom? Questão número 4, tá? Bruno, tá? Nosso querido Bruno, nosso parceiro Bruno, estima um lucro de R$ 3 por ação em uma determinada ação que está precificada no mercado a R$ 21, tá? O PL, nesse caso, indica que, tá, primeiro, qual que é o PL, tá? Dessa operação, né? Qual que é o PL? É o preço sobre o lucro, tá bom? Então, nós temos aqui R$ 3 é o preço da ação, certo? O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que dividir por R$ 21, que é o preço de mercado, tá? Qual que é a resposta aqui? Eu não consigo espelhar HP aqui, a gente vai treinando, tá? Então, nós temos aqui 3, 21, divide, opa, é o contrário, tá? 21 é o preço de mercado, desculpa, tá? Só voltando aqui, ó. Vou colocar aqui certinho, tá? 21 é o preço de mercado. Nós dividimos por R$ 3, que é o preço da ação, tá? Então, 21, 3 divide, é igual a 7, tá? Igual a 7 reais, 7, opa, é igual a 7, que seria o quê? Seria o capital investido será recuperado em 7 anos, o lucro deverá ser 14,29,
o capital investido será recuperado em 14,29 anos, o lucro deverá ser de 7% ao ano. Esse daqui é o tempo. 7 é o tempo que você vai demorar para poder recuperar o investimento que você fez nessa ação, tá bom? Então, sempre a gente falar de PL, tá? Do preço sobre o lucro, ele vai te dar o resultado de qual é o prazo que você vai ter para recuperar o seu investimento, beleza? Então, por isso que a resposta é A. Só um minutinho aqui, deixa eu colocar a tomada no notebook. Voltando aqui, né? Se a gente ia ficar sem energia, né? Sem energia, não dá para poder ficar sem bateria na aula, né? Vamos nessa. Vamos para a próxima? A próxima nós estamos falando sobre duration, tá? Sobre duration modificada. Aqui a gente vai simplificar, né? Você vê onde eu errei aqui, ó. O que a gente tem que assinalar aqui? O que é levado em consideração na duration, tá? E para você encontrar a duration modificada, a gente tem que encontrar primeiro o que é levado em consideração na duration de Macaulay, tá? O que é levado em consideração? É considerado o valor do título, a taxa de juros, inclusive se ele tem cupom, tá bom? Aí a gente tem que fazer a continha para poder chegar a determinado resultado se você tiver uma questão sobre. Só que a gente sempre tem que levar em consideração tudo que é composto, tá, naquele título. Então é levado em consideração o título, a taxa de juros, inclusive o cupom, tá bom? Então vamos nessa, a resposta correta é a resposta C. Essa daqui eu tinha comido bola, tá vendo? Vamos para a próxima. A próxima é a nossa quinta questão, tá? Nossa quinta questão é legal. Isso aqui é legal também, viu? Ó, o agente da oferta que possui a função dentro do processo de um IPO de formar preço e trazer liquidez ao mercado, tá? Atuando comprando e vendendo as ações para equilibrar o mercado e o preço. Quem que é? É o banco liquidante? É o market maker? É o banco mandatário ou o central depositário? É o market maker. Por quê? Esse cara aqui é que ele vai ajudar na formação de preço, tá? Desse ativo quando é lançado um processo de IPO, tá? Então ele vai ter que atuar para liquidez, ele vai ter que atuar, né, comprando e vendendo as ações ali para poder equilibrar o preço, liquidez e estabilizar realmente o preço de mercado daquele ativo, tá? Porque em primeiro momento a gente tem que ter fez um IPO, a gente tem que ter alguém ali formando liquidez e formando preço para poder as outras pessoas entrarem no mercado e estarem dentro daquela ação da empresa, tá bom? Então, o market maker que faz isso. Vamos para a próxima. A próxima, essa aqui é bem legal, cara. Essa aqui, inclusive, eu elogiar a galera do Unibanco, porque eles deixam por escrito o que a gente precisa fazer aqui no momento de resolução do problema. Esse aqui é diferenciado realmente, tá? E aqui eu errei e eu já descobri porque errei justamente por causa da fórmula. Ó, uma letra financeira negociada a 99% ficou aplicada por 1.720 dias. Sabendo que a taxa de CDI anual em dias úteis foi de 8,25%, a rentabilidade bruta neste caso foi de, tá? Aqui é onde eu errei, aqui é o correto, tá? Aqui é a resposta correta. E aí é legal o pessoal do M Banco, porque tem a explicação para a gente fazer na HPzinha, entendeu? Eu vou até trazer HP depois aqui pra gente de uma outra janela. Vou ver se eu consigo trazer, que eu não vou conseguir. Então pega a HP aí na mão, olha só, ele explica certinho. Precisamos primeiro descobrir, tá? A taxa DI, tá? Que remunerou em 1.720 dias. Visto que temos 250 dias em um ano, ela obteve 8,25% de remuneração. O que a gente faz? É 8,25 enter, 100 divide, tá? Opa. 100 divide 1 mais, certo? Aí qual foi a resposta que nós tivemos aqui? Só para você entender. Aqui nós já chegamos, ó, a 1,083, tá? Aí beleza. 1.720 enter, tá?
252 divide, dá 6,82, tá? 6,82 e 25, beleza? O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que elevar. Eleva, tá? Quando a gente eleva, tá? A gente eleva primeiro, né? Vou colocar aqui que você eleva. Aí quando a gente eleva, a gente chega a 1,71,8, depende de suas casas decimais aí, certo? Você faz 1 menos, tá? 100 vezes, chegamos à resposta que está aqui embaixo, tá? Que é igual a 71,78, beleza? O que é isso aqui? Isso daqui é quanto rendeu 100% do DI, tá? Naquele período. Só que a questão, ela quer o quê? Ela quer resposta da remuneração. Nesse período aqui foi remunerado 99%. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer simplesmente o cálculo de quanto é 99% de 71 e 78. Então, você vai lá na HP, 99% é igual a 71,07. Por isso que a resposta é essa daqui. A galera do Unibanco aí, arrebentando aí, até explicando por escrito como é que faz essa questão. Ajudou demais. Vamos para a oitava, faltando 3 perguntas para a gente finalizar. Aqui também tem pegadinha, tá? Isso aqui é bem legal. O que acontece aqui? Um cliente comprou, tá? 8 mil ações por 160 mil reais. E no mesmo dia, ele vendeu 4 mil ações, tá? Por 160 mil reais. Qual foi o IR da fonte, né? Retido na fonte. Qual foi o IR total da operação? Vamos lá, uma continha, tá? Então, se foi 160 mil reais, tá? Que esse cliente comprou, a gente precisa descobrir o preço da ação, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai fazer 160 mil, tá? Vamos descobrir o preço da ação. Dividido por 8 mil, que é a quantidade de ações que esse cliente comprou, certo? Então faz aí na HPzinha, 160 mil, 8 mil, divide, a gente chega a 20 reais por ação, tá? Então esse cliente comprou cada ação a 20 reais, esse investidor, beleza? Ele fez uma operação aqui de day trade, tá? Fez uma operação de day trade. Quando foi no final do dia, esse carinha aqui, ele conseguiu vender, tá? Vender 4 mil ações pelo mesmo valor de 160 mil reais, tá? Ou seja, esse cara aqui, ele dobrou, tá? O lucro dele, tá? Então, se você pega aqui, ó, 160, certo? 4 mil, divide, você chega que ele vendeu a 40, deixa eu botar aqui, ele vendeu a 40 reais cada ação. Então, ele conseguiu dobrar os 20 reais dele, tá? Para 40, porque se valorizou, né? A ação nesse dia, tá? Beleza, então quanto que esse cara teve de lucro aqui, tá? Quanto que esse cara teve de lucro? Tá? Então, se você tira aqui os 20 reais que valia a ação, menos os 40 reais, né? Que está valendo agora, no final do dia, tá? Ele teve um lucro de 20 reais, certo? Lucro de 20 reais. Agora a gente vai multiplicar 20 reais vezes 4 mil ações. Qual foi o lucro real desse cara? Faz aí na HP. Foi 80 mil reais que ele teve de lucro. Beleza? Então é sobre os 80 mil reais que ele teve de lucro que a gente vai descontar o imposto de renda, o IR. Tá bom? Beleza. Qual que é a parte legal aqui agora? Day trade. Sobre o day trade, tá? Day trade. Qual que é a alíquota de imposto de renda sobre o day trade? A alíquota de imposto de renda é de 20%. Beleza? Só que tem aqui a pegadinha do malandro. A pegadinha do malandro, tá? O que é retido na fonte quando a gente faz uma operação de day trade na bolsa? É 1% na fonte, certo? Então pega aí 80 mil
1% de 80 mil, tá? Quanto que é? É R$800, certo? R$800. Então, a gente já tem aqui a primeira resposta. R$800, beleza? E qual foi a operação de tributação total desse investimento? Se ele teve 80 mil de lucro, tá? A gente vai fazer 80 mil vezes 20%. Então, a operação total, 80 mil, certo? 80 mil vezes 20%, que dá um valor de R$16 mil, tá? Então, o que vai acontecer? A operação total desse cliente, desse investidor, deu uma tributação de R$16 mil, tá? E aí, o que ficou retido na fonte, no dia em que ele vendeu as ações? R$800. Então, a operação correta, nesse caso aqui, é a B, tá bom? Beleza? Então, continhas feitas aí, a gente vai agora para a penúltima questão. Penúltima questão é legal também, tá? Ela traz aqui pra gente, ó, analise as afirmações abaixo. Ó, um T-bill são títulos de até 1 ano de vencimento, tá? Com pagamento único. Beleza, T-bill tá certo. Então, sobre T-bill, né, do Tesouro Americano, tá correto. Ó, T-note são títulos com prazos acima de 10 anos. Aqui tá errado. O que tá errado aqui? T-note, tá? Tem vencimento até 10 anos, tá? Então é até, tá? Então não é acima, tá bom? Agora a gente vai falar sobre T-bonds. São títulos que protegem o investidor do risco da inflação. Tá errado, tá? Quem protege o investidor da inflação no título americano são as TIPS. São as TIPS, tá? É esse título que protege da inflação americana. Então essa daqui também está errada. Qual é a única alternativa correta? É aqui, ó. É a 1, tá? Apenas o T-bill, é o que tá certo aí. Beleza? Vamos para a próxima, a 10ª questão, tá? 10ª questão. Ó, Marcelo, tá? Nosso querido Marcelo. O senhor Marcelo tem um título de NTNF para 2026 com juros semestrais, tá bom? Então esse título aqui, meu amigo, ele tem cupom, beleza? Tem cupom NTNF, tá? Em relação ao IR, ao imposto de renda, tá? Ó, será cobrado 15% somente sobre os juros semestrais? Tá errado, tá bom? O IR será cobrado somente no vencimento do título e sobre a tabela regressiva? Também está errado. Ó, o IR será cobrado no pagamento de cada juros. Então, pagou cada cupom, tá? Cada cupom, você vai ter a incidência de imposto de renda. E no vencimento do título, boa, ambos pela tabela regressiva do imposto de renda. Tá? Então acerta já essa daqui. Essa daqui eu vou até desconsiderar que ele está falando sobre come cotas. Tá? Esse título não tem come cotas. Beleza? Então finalizamos aqui 10 questõezinhas aí feitas pelo pessoal da Elmi Banco. Sensacional, material muito bom deles. Confere aí na descrição do vídeo. E vamos para a próxima. Valeu!